levar louvores ao Senhor, convido a equipe de louvor para nos dirigir em louvores ao nosso Deus. Eu convido aqueles que desejarem e puderem para se colocarem de pé. Nós vamos cantar 3 cânticos agora nesse período de louvor. E o primeiro cântico fala sobre o verdadeiro adorador, aquele que deseja estar na presença de Deus, na casa de Deus, para render graças, agradecer e declarar que só Ele é soberano sobre a nossa vida. Esta canção é só para ti.
colocar nas mãos de Deus tudo o que somos, tudo o que temos. Mesmo que imperfeitos e falhos, o nosso louvor, a nossa vida deve estar nas mãos do Senhor. Sobre a sinceridade do coração, sobre a gente. Não adianta tentar enganar Deus, é impossível. Então, abrir o nosso coração faz parte de melhorar o nosso relacionamento com Ele. Que nós possamos ser cada vez mais sinceros com Ele e entregar todas as partes do nosso coração. Como
Glórias ao Senhor. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Nós encontramos tudo que nós precisamos na pessoa de Jesus Cristo, no seu sacrifício, meus irmãos. No mesmo capítulo 11 de Mateus, Jesus continua dizendo que o Pai lhe entregou tudo. Ou seja, em Jesus nós temos como infantes, como crianças, tudo que nós precisamos. E lá no versículo 28, Ele nos oferece descanso. Ele nos oferece alívio das nossas cargas. Nessa manhã, meus irmãos, vocês estão aqui em louvor ao Senhor, por causa da suficiência da cruz de Cristo. Porque vocês se achegaram em espírito de dependência do Senhor e, como diz o louvor, entregaram tudo. Entregaram suas vidas em dependência ao Senhor e crendo que na cruz há suficiente graça para nós. Vamos continuar louvando ao Senhor? Quero convidar a nossa irmã Gel. Colocaram Gelseren. E eu fiquei assim, meu Deus, mas quem é essa irmã? Ah, Gel! Se tivesse colocado a Gel aqui, eu tinha lembrado. Deus abençoe, minha irmã. É com muita gratidão que eu estou aqui para, junto com a igreja, com a amada igreja, louvar ao Senhor. Amém. E sem conversar nada com o pastor, tem tudo a ver, pastor, a letra dessa música, dessa canção, que é declarar que nós estamos aqui para rendermos ao nosso Senhor e declarar a Ele o quanto nós precisamos dEle. Então é uma oração essa canção. Então ore comigo, em nome de Jesus.
todo esse preparo, Senhor. As homenagens que estão sendo feitas aqui é para o Senhor, Deus. É para o Senhor que é digno. Meu Deus, recebe as nossas ofertas, meu Senhor. Agrada-te, Senhor, da nossa vida nessa manhã. Precisamos, meu Deus, nós precisamos, necessitamos desesperadamente que o Senhor fale conosco nessa manhã. Nós desejamos, Senhor, ardentemente, ouvir a sua voz nessa manhã. O Senhor me chamou, Deus, nessa responsabilidade que me traz tanto temor, e um senso de responsabilidade tão grande, Deus, está dentro de mim. Eu não sou nada, Senhor, nessa manhã. Eu me coloco, Deus, embaixo da cruz do nosso Senhor Jesus. Eu me coloco, Deus, na posição de um servo, de um instrumento nas tuas mãos. Somente um expositor da tua palavra, porque ela por si só fala conosco de forma maravilhosa, de forma viva e poderosa. Traz conforto, revigora as forças, nos orienta. Lâmpada para os nossos pés são os teus preceitos e a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Evangelho de Marcos, meus irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler apenas 2 versículos. 33 e 34. Marcos, capítulo 15, versículo 33 e versículo 34. Podemos ler o 35 também, do 33 ao 35. Diz assim a palavra do nosso Deus, Marcos, capítulo 15, versículo 33 ao 35. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por Elias. Você entende, meus irmãos, o peso da cruz de Cristo nessa manhã? O que Ele fez por mim e por você? Já faz algum tempo que passou a Páscoa. O mundo deu à Páscoa um sentido doce. Muito chocolate, bombons. Quem não gosta? É doce. Gostamos de coisas doces. Mas para que nós hoje vivêssemos a doce comunhão uns com os outros, temos que enxergar uma Páscoa diferente da doçura que o mundo prega. Para viver essa doçura de comunhão, Jesus passou pela amargura da cruz. Nos dá um senso de gratidão maior e nos dá um contritamento maior de coração e damos mais valor ao que o Senhor Jesus fez por nós quando entendemos o peso, a amargura e como Ele foi moído naquela cruz por mim e por você.
como ele foi terrivelmente martirizado, terrivelmente sacrificado naquela cruz, porque ele muito nos amou. Eu quero falar da cruz de Cristo que nos trouxe redenção, meus irmãos. Nos trouxe tão grande salvação. E eu quero apontar algumas coisas que Jesus sofreu, alguns sentimentos que Jesus teve naquela cruz. Há alguns aspectos que trouxeram grande sofrimento ao Messias naquela cruz. Eu quero tentar dizer para você, através da palavra de Deus, o que o Senhor Jesus sofreu por você. As quais consequências ele se submeteu por causa do amor dele que transpassou barreiras. Foi além daquilo que nós poderíamos imaginar. Foi muito, muito, muito além. Na cruz, meus irmãos, Jesus ele foi abandonado pelo Pai. Eu citei o versículo 35, porque nem mesmo os que estavam ali ao redor, vendo aquele suplício, entenderam que obra maravilhosa Deus estava fazendo pelas pisaduras de Jesus Cristo. Falaram que Jesus estavam chamando por Elias, quando na verdade, o versículo 34, quando Jesus clama, ele está clamando porque agora ele vê separado do Deus Pai. É um versículo inquietante se nós formos analisarmos, meus irmãos. Porque como pode Jesus, que teve uma íntima relação com o Pai no seu ministério terrestre, ele mesmo falava que ele e o Pai eram um só. Ele conhecia o Pai lhe conhecia. Estavam em harmonia, estavam em comunhão, numa relação muito íntima de pai e filho, uma só pessoa. E agora Jesus ele se sente desamparado. Deus o abandonou. Deus virou as costas para o Filho amado, meus irmãos. Jesus foi separado do Pai. É interessante que naquela época, eles não tinham a Bíblia como nós conhecemos, dividida em capítulos, dividida em versículos. Quando um rabi queria fazer menção a algum texto das Escrituras, ele mencionava o primeiro verso. Versículo 34, meus irmãos. Jesus clama na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está citando aqui o Salmo 22. Eu convido você a abrir no Salmo 22. Não me pergunte como, mas os poetas, os salmistas, de alguma forma eles conseguiram visualizar o sofrimento do Messias que estava prometido a eles. Conseguiram visualizar parte da sua obra, conseguiram visualizar o triunfo que ele traria ao povo de Israel. E aqui o salmista, ele canta sobre o sofrimento do Messias. É um salmo de Davi. Não sabemos se escreveram a respeito de Davi, ou se foi o próprio Davi quem escreveu. Mas ele está cantando aqui o sofrimento do Messias. O primeiro verso que Jesus cita na cruz, fazendo menção ao Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? O versículo 1, voltando lá para Marcos, Jesus se queixa do desamparo. Ele está sofrendo uma perca, uma dor, um sofrimento terrível por estar separado de Deus. Ele está sofrendo com o abandono do seu pai, com a separação do seu pai. Deus se acha longe dele. Como fala aí a continuação do primeiro verso.
se acham longe da minha salvação. O meu bramido está distante da tua salvação. O versículo 2, ele continua: Deus meu, eu clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. O Senhor Jesus está bramando pela presença de Deus que o abandonou. A primeira coisa que ele sofre na cruz, meus irmãos, o abandono de Deus, o abandono do Pai. A primeira coisa a qual ele se submete, porque amou pecadores, é ter se separado de Deus, é ter se separado do Pai, da qual ele tinha tanta intimidade e tinha uma comunhão tão linda. Versículo 4 e 5 do Salmo 22. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Isso acentua, isso enfatiza a dor do salmista aqui, que é voltada para o suplício de Cristo. É como se o Senhor Jesus na cruz, ao citar esse salmo, ele está trazendo à memória o que Deus fez pelo seu povo. Mais ou menos assim ele está dizendo: Senhor, meu Pai, o povo da antiguidade clamou por socorro. O povo da antiguidade buscou a tua face no tempo da angústia, e o Senhor olhou para eles e se compadeceu deles e os livrou. Mas agora eu estou clamando ao Senhor e o Senhor me despreza. Por que Deus virou as costas, meus irmãos, para o seu único filho? Para o perfeito filho. Por que Deus o desamparou? Porque o desamparo do Pai teve que ser uma das consequências pela entrega do Filho na cruz. Porque isso teve que fazer parte do plano redentivo de Jesus para as nossas vidas. O versículo 3 e o versículo 6 do Salmo, meus irmãos, começa a nos responder a algo. Começa a nos dar algumas pistas disso. Versículo 3 do Salmo 22, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. E no versículo 6 ele diz: mas eu sou verme, e não homem, opróbrio, vergonha dos homens e desprezo do povo. 2 versículos que nos respondem algumas coisas, meus irmãos. É como se o Senhor Jesus, ao citar o Salmo 22 na cruz, ele estivesse colocando Deus no seu devido lugar, da onde ele nunca saiu. É como se Jesus estivesse atribuindo ao Pai aquilo que lhe é, que lhe faz parte do ser, que é a sua santidade. Um Deus onde não há pecados. Um Deus onde não há mentira. Um Deus cujo ser é limpo. Um Deus cujo o seu ser é santíssimo. É o Deus que é louvado de forma perfeita, o Deus a qual nós atribuímos o santo por 3 vezes. Ele é santo, santo, santo. Os pecados de Jesus, os pecados do mundo, os pecados de miseráveis pecadores, desprezados homens como eu e você, estavam sobre a figura do Filho. Ele pegou para si todos os pecados. Ele agora está separado de Deus por causa dos pecados. Estamos separados do Senhor por causa dos nossos pecados. E quem ainda não se posicionou diante, ao lado de Jesus, quem ainda não se colocou embaixo da sua cruz, quem ainda não confessou a suficiência da cruz, está separado de Deus, porque o pecado ainda é ativo na tua vida. O pecado ainda se faz presente sobre a tua vida. E o pecado separa você de Deus.
talvez para nós, ou para o restante das pessoas, a separação de Deus não diz muita coisa. Mas para Jesus fazia todo um sentido, porque Ele era o Pai dele. Ele amava o Pai. Ele estava aqui como homem, porém era o Verbo de Deus. A divindade estava sobre Jesus, mas nunca, meus irmãos, ele fugiu da dependência do seu Pai, porque ele necessitava de Deus. Nós precisamos de Deus. O pecador precisa de Deus, mas o pecador não se aproxima de Deus. O pecador não tem a ousadia de entrar diante de Deus. Deus não o coloca na tua presença, porque o pecado faz separação dele com a tua presença. Jesus está desamparado pelo Pai, porque os pecados nossos estão recaindo sobre a figura perfeita do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado nos separa de Deus. E uma das coisas, para você que crê, e para você que ainda vai crer, porque a palavra apela a você nessa manhã. Uma das consequências que Jesus padeceu no teu lugar, uma das consequências que Ele levou sobre si, na sua obra vicária, quando tomou o teu lugar na cruz, foi sofrer a separação e o desprezo do Senhor Deus Todo-Poderoso. A você que crê nessa manhã, meus irmãos, você desfruta, você goza da presença de Deus, porque Ele padeceu o desprezo do Pai por causa dos teus pecados. Nessa manhã você tem o privilégio, e o meu coração deseja que todos os domingos pela manhã não seja um suplício vir à igreja, mas você tem o privilégio de estar aqui, de entoar louvores, de cantar, de tocar, de pregar, porque Jesus padeceu o desprezo que lhe estava reservado por causa dos seus pecados. E nós desfrutamos excelente comunhão com Ele, porque o desprezo Ele levou na cruz, a separação Ele levou na cruz por causa dos seus pecados. Segundo aos Coríntios 5, 21. Diz assim a palavra do Senhor, segundo aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, Jesus, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bendito o nome do Senhor Jesus, por ter padecido um suplício tão terrível, porque Ele muito amou a sua igreja. A segunda consequência, meus irmãos, do suplício de Jesus, da cruz. Eu quero mudar essa frase, a consequência que Ele se sujeitou por te amar. Foi que na cruz, Ele morreu sobre a ira de Deus. Primeiro, Ele experimenta o desprezo de Deus. Segundo, Ele experimenta a ira de Deus. Deus se afasta do Filho por causa dos pecados. Deus moe o Filho na cruz por causa dos pecados. Deus derrama a ira sobre o Filho por causa dos pecados. Reflita, meus irmãos,
nas consequências desastrosas do pecado sobre a tua vida. É quando nós visualizamos a obra de Jesus, é que podemos enxergar as consequências do pecado sobre nós. Para obter salvação, ele sofre o desamparo e experimenta o amargo cálice da ira do Pai. As pisaduras dele, meus irmãos, o martírio sangrento, nos mostra a gravidade do pecado, nos mostra como Jesus foi moído pela ira do Senhor. Vocês acham aqui, meus irmãos, que aquela angústia do Getsemane foi porque Jesus estava com medo da cruz? Foi porque Jesus estava com medo dos cravos? Vocês acham aqui nessa manhã que aqueles momentos em que o mestre soa sangue foi porque ele estava com medo das chibatadas, medo de ser pendurado? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque senão nós veríamos mais dignidade, veríamos mais coragem na vida daqueles que foram mártires pelo Evangelho, na vida daqueles que foram lançados na arena de leões com um sorriso no rosto, pela dignidade de morrer pelo Evangelho. Eu não creio que haja mais dignidade neles do que na figura de Jesus Cristo. Eu não entendo que haja mais dignidade, embora foram mártires do Senhor, não haja mais dignidade neles do que em Jesus. Jesus está revestido de toda dignidade. Ele não sofreu ali, meus irmãos, pelo sofrimento que o aguardava. Ele sofreu ali porque ele sabia que o cálice, que por 3 vezes ele orou para que tirasse dele, ou afastasse dele, ia ser derramado sobre a vida de Cristo. Jesus está vendo o desamparo de Deus. Jesus está experimentando a amargura de Deus. Pai, o Senhor vai derramar a tua ira sobre mim. Pai, eu vou experimentar o cálice amargo da tua ira. Que isso faça sentido para você nessa manhã. Que os teus olhos enxerguem as consequências do pecado. E que te leve a uma vida de louvor todos os dias, pelo que Jesus fez por você. Todos os dias, meus irmãos. Isso é difícil demais, né? Mas a cruz tem que ser a nossa motivação de alegria. Porque as aflições momentâneas, meus irmãos, não se comparam com um peso de glória eterna que Jesus conquistou por mim e por você na cruz. Ontem eu fui para casa chateado. Eu parei o meu carro aqui na praça, meus irmãos. Tiveram a capacidade de forçar a porta do meu carro e entortar a parte de cima do meu carro, aqui na praça. Mas aquilo me deixou tão triste, porque o carro é velho novo. Eu comprei um carro usado faz 1 semana. E tive um prejuízo tão grande. Fiquei triste. É uma aflição. Para alguns irmãos parece ser algo tão simples. Mas cada um tem as suas aflições. Eu fui para casa muito arrasado. Mas quando eu oro por suplício de Cristo, a salvação que Ele nos deu, meus irmãos, isso tem que ser superado no poder dEle. Não pode faltar alegria dentro de você. Não pode faltar a motivação de estar aqui todas as manhãs. Não pode faltar a motivação de servir ao Senhor de forma melhor.
Porque ele experimentou desamparo de Deus, experimentou a ira de Deus, meus irmãos. E a ira de Deus para alguns homens não faz sentido, porque a ira de Deus ainda está encoberta. Se nós contemplássemos a ira de Deus sobre o impenitente, meus irmãos, nós correríamos desesperados aos pés da cruz de Cristo, que a experimentou primeiro. O Jonathan Edwards, eu creio que alguns conhecem, ele fez aquele sermão muito conhecido, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu peguei um trechinho, quando ele fala da ira de Deus, ele fala o seguinte: os homens impenitentes estão detidos nas mãos de Deus. Desculpa, meus irmãos. Por cima do abismo do inferno. Deus se acha terrivelmente irado. Esses ímpios não fizeram absolutamente nada para abandonar ou diminuir a sua cólera. Não existe nada entre vocês e o inferno, senão o ar. E só o poder e o favor de Deus podem vos suster. Essa parte aqui me traz tremores. O que pode nos livrar da ira de Deus, meus irmãos? Ele está falando aqui que para um impenitente resta apenas o ar para se agarrar e não ser lançado ao inferno pela ira de Deus. Seria como tentar segurar uma avalanche de pedras com uma teia de aranha. Essa ira de Deus é a ira da qual Ele livrou você. É a ira da qual Ele livrou você. É a ira da qual Ele me livrou. Ele experimentou isso no meu lugar. É o Cristo de Isaías 53, como foi pregado ontem aqui pelo pastor. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele sofreu as minhas pisaduras. Ele tomou sobre si as minhas aflições, como um reputado de Deus, afligido de Deus, desprezado dos homens. O versículo 10 de Isaías 53, porque Deus agradou moê-lo. Deus agradou moer o Filho, porque Ele muito amou vocês, meus irmãos. Muito amor a essa igreja. Ao contrário de Abraão, quando ele foi provado lá com o seu filho, Isaque, teve um substituto para o filho, um cordeiro. Para Jesus não teve substituto, porque Ele é o próprio cordeiro. É Ele. É por isso que a palavra fala que Ele se torna tudo em nós. Ele torna-se o nosso Salvador e também o que nos justifica. Ele fez a obra completa. Jesus seja glorificado nessa noite, meus irmãos. Porque as consequências desse amor foi o desprezo que Ele sofreu do Pai, o abandono de Deus. E a ira que nos estava reservada caiu sobre Ele. Que Ele seja louvado nessa manhã. Embora não seja Páscoa, Ele é nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é o Cordeiro de Deus que foi crucificado por nossos pecados, que ressuscitou e está vivo nos céus para nos dar a esperança da sua glória. Deus seja louvado nessa manhã. Amém? Coloque-se de pé. Você que ainda não se posicionou ao lado de Cristo, eu
não sei os motivos pelos quais você ainda não se posicionou ao lado de Cristo. Eu não sei o que bloqueia você ainda. Eu só sei que o Espírito Santo apelou à tua vida hoje. A palavra de Deus é um apelo. Se você já ouviu várias vezes a cruz de Cristo, já ouviu várias vezes a salvação em Jesus, e ainda não se posicionou, saiba que Deus tem estendido as tuas misericórdias todos os dias, até que você entenda o amor que Ele teve por você. Você tem uma chance para se refugiar em Jesus. Você tem uma chance para se refugiar em Jesus, que padeceu o desprezo do Pai e a ira dele. Quando Jesus voltar, meus irmãos, ou quando nós formos chamados diante da presença dele pela via da morte, lá não vai ter mais chance. Ou nós viveremos a sua presença eterna, ou viveremos o seu desprezo eterno. Ou nós viveremos a sua paz eterna, ou viveremos a sua ira eterna, que não se apaga. Aquele dia será tão terrível. Alegria para alguns, tristeza para outros. É a tua chance de se posicionar ao lado de Jesus Cristo. Ele chama você, pecador. Vinde, ó pecador. Vem descansar em mim. Vem descansar em mim, porque as tuas aflições eu as levei todas na cruz. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco. Obrigado por tua palavra fiel. A tua palavra que não muda. Se daqui a 1 século esse texto for pregado, ele vai falar a mesma coisa. Vai falar sobre o seu suplício, Jesus. Sobre o teu martírio, bom mestre. Sobre as tuas dores. Nós seríamos covardes, meu Senhor. Eu seria um covarde. Eu não suportaria as aflições como o Senhor suportou de forma calada, morrendo por pecadores. Talvez me viesse uma gota de ânimo se o Senhor nos chamasse para morrer por pessoas justas, por pessoas boas, mas o Senhor morreu por pecadores, por pessoas ruins, pessoas que arrombam carros, pessoas que arrombam bancos, pessoas que abusam de crianças, mentirosos, orgulhosos, irreverentes, meu Senhor. O Senhor morreu por essas pessoas. Nós entendemos o teu sacrifício nessa manhã. E nós que cremos te rendemos louvores, meu Senhor. E os que escutaram nessa noite e ainda não se posicionaram, que o teu Espírito Santo nessa manhã gere fé neles e tire os bloqueios e as barreiras de se achegarem aos teus pés. É o Senhor quem faz isso. Obrigado por este culto, Deus, no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o teu domingo, meu irmão e minha irmã. Que você saia daqui fortalecido pela palavra de Deus. O Senhor abençoe o restante do teu domingo, abençoe o começo da tua semana, o decorrer da tua semana. O Senhor te guarde no seu serviço. O Senhor te guarde nos seus estudos, na sua faculdade. O Senhor te guarde nos seus afazeres domésticos, minha irmã. O Senhor te fortaleça. E que o seu culto, a sua adoração se estenda lá para fora. Que haja gratidão no teu coração, meu irmão e minha irmã. Que o amor de Deus Pai, o amor bendito de Jesus, a graça dele, as consolações encontradas somente na pessoa do Espírito Santo, faça morada no teu coração. Te fortaleça, meu irmão e minha irmã, hoje, amanhã, depois, todos os dias, até que ele volte
para resgatar aqueles que Ele salvou com o seu sangue. Vão em paz, meus irmãos. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém.